Olá! Nesse vídeo, iremos falar sobre a modelagem matemática em equações diferenciais, a aplicação em decaimento radioativo. Esse trabalho é da disciplina de Equações Diferenciais e Integrais do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O grupo desse trabalho é composto pelo Matheus Franco, por mim, Paula França, pelo João Assis, pela Ana Flávia Aguiar e pela Bárbara Aguiar. Então, primeiramente, nós iremos falar sobre o decaimento radioativo. Então, o objetivo da modelagem de uma equação diferencial é encontrar a taxa de variação com o tempo das grandezas que caracterizam o problema. E o decaimento radioativo é a desintegração da quantidade de uma substância com o passar do tempo. E essa desintegração, ela ocorre de forma proporcional à quantidade do elemento que está presente ali. O conceito de meia-vida é o tempo necessário para desintegrar metade da quantidade do elemento. Quando esse tempo passa, a gente pode perceber, né, esse tempo específico chamado de meia-vida, que a gente vai ter só metade do elemento ali restante. E a equação do decaimento radioativo é dada da seguinte forma: derivada de Q em relação a T, que é igual a dQ sobre dt, que é igual a menos K, que é uma constante, vezes Q de T, sendo K maior que zero. T é o tempo, né? K é uma constante que depende do elemento. Q igual a Q de T é a quantidade presente do elemento radioativo no instante T. E Q de T é a taxa de variação em relação ao tempo. Dedução da equação de decaimento radioativo. Nota-se que a equação de decaimento radioativo trata-se de uma equação diferencial de primeira ordem. Para a resolução dessa equação, aplicamos um método conhecido como EDO separável, em que transformamos a notação diferencial separando as variáveis. Assim, no nosso primeiro passo, passamos o dt para um lado da equação e o q de t para o outro lado, de modo que fiquemos com dq dividido por q de t é igual a menos k vezes dt. A partir disso, faremos a integração em ambos os lados da equação. No segundo passo, iremos resolver as integrais. Nós sabemos que K é uma constante que depende do elemento radioativo. Logo, ela pode sair para fora da integral. Desta forma, nós teremos que a integral de 1 sobre Q de T, dQ, é igual a menos K integral de 1 dt. A integral de 1 sobre Q de T é ln do módulo de Q de T. E a integral de 1 sobre 1 dt é t. Logo, nós teremos ln do módulo do q de t é igual a menos k vezes t mais c, sendo c uma constante pertencente ao conjunto dos reais. No terceiro passo, iremos passar a exponencial para ambos os lados da equação. Logo, nós ficaremos com a exponencial do logaritmo e exponencial de menos k vezes t mais c. Para a resolução, cabe citar que a função logarítmica é a função inversa da função exponencial, cuja base é igual. Então, se temos uma função exponencial e logarítmica com a mesma base, elas são inversas uma da outra. Para facilitar nossa compreensão, trouxemos alguns exemplos genéricos. Quando nós temos a elevado a log de b na base a, o resultado será b. De modo semelhante, quando fazemos e elevado a log de b na base e,
será igual a B. É como se valesse uma simplificação, então nós podemos cortar. Ainda podemos aplicar uma outra propriedade. Quando temos e elevado a mais b, podemos separar as exponenciais, fazendo e elevado a A vezes e elevado a B. Além disso, sabemos que a quantidade de elemento deve ser maior que zero, então nós podemos retirar este módulo. Como resultado, a partir dessas propriedades comentadas, nós teremos que Q de T será igual a E elevado a C vezes E elevado a menos K vezes T. Por fim, nós chegamos ao quarto passo dessa dedução. Como trata-se do decaimento radioativo de uma substância, é necessário conhecer as condições iniciais desse fenômeno, ou seja, no tempo integral a zero, existirá uma quantidade Q0 dessa substância. Portanto, basta substituirmos esse valor de T na equação, que de zero é igual a E elevado a C vezes E elevado a menos K vezes zero. Sabemos que um número elevado a zero é 1. Assim, o que nos restou foi que zero é igual a E elevado a C. Por fim, temos que a equação de decaimento radioativo de uma substância é dada por Q de T, que é igual a Q0 vezes E elevado a menos K vezes T. A gente vai apresentar aqui o problema 5, que é um exemplo disso que nós já explicamos. Então, um isótopo radioativo tem uma meia-vida de 16 dias. Você deseja ter 30 gramas do isótopo no final de 30 dias. Calcule a quantidade inicial do isótopo. Então, o que a gente está buscando é essa quantidade inicial para resolver esse problema. E aí a gente vai começar usando a equação do decaimento radioativo, né? Que é dada por essas duas fórmulas aqui, só que a primeira está em forma, né, de equação diferencial, e depois a gente vai resolver ela e vai achar essa segunda equação, que é o que a gente vai utilizar agora para poder resolver o problema. Então, no passo 1, a gente já tinha visto que no tempo zero, a gente tem que Q0, que é a quantidade inicial, é igual a E elevado a C, que é uma constante. O Q de T é igual a Q, que é o Q0, nesse caso aí, que ficou faltando um zerinho, vezes E elevado a menos K vezes T, que é a equação do decaimento radioativo. Então, a gente vai aplicar ela nesse momento. Então, a gente tem que o nosso T é 16 dias. Então, a gente tem, como o nosso T é 16 dias, a gente sabe que esse é o tempo de meia-vida desse elemento. Então, em 16 dias, depois de 16 dias, esse elemento vai se desintegrar pela metade, essa quantidade vai se desintegrar pela metade. Então, a gente sabe que no tempo 16, a gente vai ter metade da quantidade inicial que a gente tinha. Por isso está escrito que 16 é igual a meio de Q0. Então, a gente sabe que essa quantidade final vai ter que ser metade da quantidade inicial. Então, a gente vai substituir o Q de T por meio de Q de zero, que é a metade da quantidade inicial, que vai ser igual, né, só substituindo na equação do decaimento radioativo, vai ser igual a Q0 vezes E elevado a menos 16K. Por que 16 no lugar do T? Porque a gente tem que o tempo de meia-vida é 16 dias. Então, aqui, como a gente tem Q0 de um lado e do outro lado da equação, a gente pode fazer uma simplificação. E isso vai sobrar, do outro lado do slide, meio é igual a E elevado a menos 16K. Com isso, a gente pode colocar Ln, que é o logaritmo natural, de um lado e do outro. E assim vai ficar. Ln de meio é igual a Ln de E elevado a menos 16K. Só que Ln de E elevado a menos 16K, a gente tem que isso dá menos 16K. Então, descendo para a próxima linha, a gente tem que Ln de meio é igual a menos 16K. E agora, primeiramente, nesse primeiro passo, o nosso objetivo é achar o valor de K, que é a nossa constante. Então, a gente vai isolar o K nesse caso. A gente vai passar o menos 16 dividindo, e K vai ficar igual a Ln de meio sobre menos 16. Com isso, fazendo essa conta, a gente vai ter esse número aí, que vai ser o valor de K, que é o valor da nossa constante.
E assim a gente vai pegar esse valor de K que a gente achou, depois da nossa conta, e vamos voltar lá na equação do decaimento radioativo, para a gente descobrir qual que é a equação desse nosso problema que a gente está resolvendo. Então, assim, a gente vai ficar a nossa equação zero, quantidade inicial, vezes E elevado a menos 0,0433 vezes T, que é o nosso tempo. Então, como a gente quer achar a quantidade inicial desse elemento, a gente vai supor que nós temos 30 gramas do isótopo no final de 30 dias. Então, o nosso tempo, nesse caso, vai ser 30 dias e a nossa quantidade final vai ser 30, que é de 30 gramas. Então, ali na nossa equação, a gente vai substituir o Q de T por 30, igual a Q de zero, vezes E elevado a menos 0,0433, que é o nosso K, vezes 30, que é o nosso tempo. Assim, a gente vai achar que 30 é igual a Q0 vezes E elevado a menos 1,299. E assim, fazendo essa conta, a gente quer achar o valor de Q0, então a gente precisa isolar ele na equação. Para isolar, a gente vai passar o E elevado a esse outro número dividindo, e assim a gente vai achar que o Q0, depois de fazer essa conta, a gente vai achar que o Q0 é igual a 110 gramas, que vai ser o nosso resultado final aí do que a gente está procurando nesse problema. Problema 6. Certa substância radioativa diminui a uma taxa proporcional à quantidade presente. Se inicialmente a quantidade de material é 50 miligramas, e se após 2 horas perderam-se 10% da massa original, determine, letra A expressão para a massa de substância restante em um tempo arbitrário T, letra B, a massa restante após 4 horas, e letra C, o tempo necessário para que a massa inicial fique reduzida à metade. Para resolver este item A, nós utilizaremos das equações deduzidas anteriormente, que são essas que estão dentro do quadrado laranja. dq é igual a d dividido por dt é igual a menos k vezes q de t. Q de t vai ser igual a Q0 vezes E elevado a menos K vezes T. No primeiro passo, nós devemos substituir os valores fornecidos pelo problema. Como nós temos que a quantidade da substância é 50 miligramas, no tempo T0, nós fazemos 50 vai ser igual a Q0 vezes E elevado a Q de zero. Como visto na dedução, E elevado a zero vai ser igual a 1. Então, a gente pode cortar isso e a gente vai ficar com 50 igual a Q de zero. No enunciado, é dito também que após 2 horas, perderam-se 10% da massa original. Desta forma, no nosso segundo passo, nós iremos fazer. Se o valor inicialmente é 50, 10% de 50, nós teremos que o valor final, depois de 2 horas, será 45. Então, nós iremos substituir na expressão. Então, nós ficaremos com 45 vai ser igual a 50 vezes E elevado a menos K vezes 2, que é o tempo de 2 horas. Como o 50 está multiplicando, né, ele passa para o outro lado dividindo, assim nós ficaremos com 45 dividido por 50 é igual a E elevado a menos K vezes 2. Dividindo os termos por 5, nós teremos 9 dividido por K, 9 dividido por 10 é igual a E elevado a menos K vezes 2. No terceiro passo, nós iremos utilizar a técnica vista anteriormente, que é passar o logaritmo natural em ambos os lados da equação, de forma que nós fiquemos com ln de 9 dividido por 10 é igual a ln de E elevado a menos K vezes 2.
Como também visto, nós podemos cortar esse logaritmo, né? Então, o nosso resultado final será ln de 0,9, fazendo aquela divisão, é igual a menos 2 vezes k. Isolando a constante k, que é a constante que nós desejamos encontrar, nós teremos que ln de 0,9 dividido por menos 2 será igual a 0,0527 vezes h elevado a menos 1. No quarto passo, né, nós só iremos substituir os valores que nós encontramos. Assim, a expressão para a massa restante será Q de T, que é igual a 50 vezes E elevado a menos 0,0527 vezes T. Para resolver o item B, em que se pede a massa restante após 4 horas, basta que a gente substitua o valor do tempo na expressão que nós encontramos no item A. Então, após 4 horas, t igual a 4, nós iremos substituir, então nós ficaremos com Q de 4 é igual a 50 vezes E elevado a menos 0,527 vezes 4. Fazendo essa multiplicação, nós teremos que Q de 4 é igual a 50 vezes E elevado a menos 0,2108. Então, a massa após 4 horas será 40,5 miligramas. Para resolver o item C, nós utilizaremos também a relação obtida anteriormente, né? Nesse item, nós queremos saber o tempo em que a massa será metade do valor inicial, né? Então, a partir dos conceitos que nós vimos até aqui, nós sabemos que o tempo necessário para reduzir uma substância sujeita a decréscimo a metade da quantidade original é chamado de meia-vida da substância. Então, se o valor inicial vale 50, fazendo a metade disso, o valor final será 25. Portanto, basta que a gente substitua também o valor na equação. Então, a gente vai pegar a expressão anteriormente e vai substituir o valor de 25 em Q de T. Então, nós ficaremos com 25 é igual a 50 vezes E elevado a menos 0,0527 vezes T. O 50 está multiplicando, vai passar dividindo, logo nós teremos 25 dividido por 50, vezes C igual a E elevado ao valor da constante encontrado, vezes o tempo, né? Dividindo por 25 em cima e embaixo, nós ficaremos com meio, que é igual a E elevado a menos 0,0527 vezes T. Pode passar, Paula. No segundo passo, nós iremos fazer a passagem do logaritmo natural em ambos os lados, né? Depois, basta que a gente simplifique o ln de E, cortando o elemento. Então, nós ficaremos com menos ln de 2 é igual a menos 0,0527 vezes t. Isolando a variável tempo, nós teremos que ln de 2 dividido por 0,0527 resultará em t igual a 13 horas. Portanto, o tempo necessário para que a massa fique reduzida à metade será 13 horas. Agora, nós iremos apresentar o exercício 12, página 10, seção 1.2 do livro do Boyce. Material radioativo, tal como a uma taxa proporcional igual a menos R vezes Q, onde R maior que zero é a taxa de decaimento. A. Se 100 mg de
integramos os dois lados, obtendo como resultado Ln de Q é igual a menos RT mais uma constante. Depois, aplicamos a regra de logaritmo y dos dois lados e podemos cortar y com Ln. Obtemos Q é igual a y de menos RT vezes E elevado a C. Com isso, temos que y elevado a C é igual a uma constante. Então, temos que Q é igual a E elevado a menos RT vezes C, onde Q de zero é igual a Q0. Para começarmos a resolução da letra A, temos que Q de T é igual a 82,04 mg, Q0, que é o inicial, 100 mg, e o tempo, que é igual a uma semana, que equivale a 7 dias. Portanto, temos a fórmula. Substituímos os valores e passamos o 100 dividindo, de forma que podemos aplicar o Ln dos dois lados. Ao cortar o Ln com y, temos que menos R vezes 7 é igual a Ln de 82,04 dividido por 100. Menos 7R é igual ao valor de Ln, que é menos 0,19796. Obtemos que R é igual a 0,02828 aproximadamente. B. Encontre uma equação para a quantidade de tório 234 presente em qualquer instante t. Encontramos a forma, quando separamos a IDO, encontramos que de t é igual a Q0 vezes y elevado a menos R, que o tório 234 decaia a metade da quantidade original. Sabendo que Q de t é igual a Q0 vezes y elevado a menos R vezes t, temos que QT é uma relação que QT, que em função de t, dizendo assim melhor, é igual a Q0 dividido por 2, porque quer saber a metade. Então temos que Q, em função de alfa, é igual a Q0 vezes y elevado a menos R vezes alfa. Substituindo, Q0 é igual a 0 vezes y elevado a menos R vezes alfa. Fazendo as substituições algebricamente, obtemos que alfa é igual a 24,51 dias aproximadamente. Agora nós iremos apresentar a equação da dedução da velocidade de uma partícula em queda com resistências do ar e a baixas velocidades por equação diferencial ordinária linear. Equação da velocidade e posição de uma partícula em queda e resistência do ar a baixa velocidade. Aqui podemos verificar a partícula de massa m, m maior do que zero. O peso da partícula é a massa multiplicada pela gravidade, que é constante de 10 metros por segundo. Como temos a resistência do ar é igual a K, que é a constante de resistência vezes velocidade. Como a resistência está indo contra a queda, então ela é negativa. Então nós temos menos K vezes V, que é a velocidade. Então a força de resistência é igual a menos K vezes V. T é igual a tempo, K é sempre maior do que zero, e V é igual a V em função de T. Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então nós temos que a massa m é igual a mais vezes a aceleração, que é a segunda derivada da derivada de posição, é igual à força, que é a força da queda menos a força da resistência do ar. Como essa é uma EDO de segunda ordem, nós não conseguimos resolver. Então nós passamos para uma EDO de primeira ordem, que fica o seguinte: massa vezes a derivada da posição, que é igual a massa vezes a gravidade, que é o peso, menos K vezes V, que é a força de resistência. Passando menos K vezes V
Para nossa igualdade, ficamos com mg é igual a m que multiplica a derivada da posição mais k vezes v, que uma era negativo e positivo. Dividindo tudo por m, nós achamos a função de Leibniz. Função de Leibniz, vamos achar o fator integrante, que é μ de t. μ de t é a integral do exponencial de pt. pt é igual a k sobre m. Então, a integral disso fica integral de k sobre m dt, que é igual a exponencial de k sobre m vezes t, mais constante. Constante que vai ser excluído. Então, o fator integrante, que é m de t, é igual a exponencial de k sobre m vezes t. A derivada da função do tempo de μ de t, que é a função do integrante, vezes velocidade, é igual a μ de t vezes gt. gt é o g, que é uma constante. Então, nós ficamos que μ, que é exponencial de k sobre m vezes t, vezes g. Então, nós encontramos isso aqui. Para assumir que essa derivada, nós temos que integrar dos dois lados. Então, integrando aqui, vai cortar essa derivada, vai cortar com a integral e com o dt, tendo assim exponencial de k sobre m vezes t multiplicado por vt, que é o que sobra dessa função. Aqui, a integral vai ser 1 sobre km, porque desse aqui que está integrando, multiplicado exponencial de km vezes t, mais uma constante t. Passando esse km dividindo, nós vamos achar essa função de t. Vt vai ser igual a g vezes m, devido ao km que passou dividindo, com alguns cortes a gente encontra g vezes m sobre k, mais a constante d, dividido pela exponencial de k sobre m vezes t, que é igual, fica gm sobre k, mais d, vezes exponencial de menos k, m sobre t. Então, encontramos o problema de valor inicial, que é o V0. V0, a gente vai substituir o d por zero. Então, vai ficar gm sobre k menos mais d, que multiplica exponencial de menos k sobre m vezes t. Então, como t é zero, vai ficar exponencial de zero, que é 1. Então, como v é zero, o resultado tem que dar zero. Sendo assim, gm sobre k mais d é igual a zero. Então, d é igual a menos gm sobre k. Jogando esse valor de d na função que a gente encontrou, temos que v de t é igual a gm mais menos gm sobre k, que multiplica exponencial de menos k sobre m vezes t, que é igual a gm sobre k, colocando gm em evidência, gm sobre k em evidência, que é igual a gm sobre k, que multiplica 1, menos exponencial de k sobre m sobre t. Nós temos esse menos gm sobre k, porque ele é o d, então ele foi substituído aqui. Sendo assim, a função se encerra aqui. E aqui finalizamos o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham entendido tudo e que nós tenhamos conseguido passar todos os nossos conhecimentos adquiridos com o professor Anderson. Muito obrigada pela atenção.